Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. O Neumann aqui com a gente para os trabalhos desta terça-feira. Vamos começar falando um coronel da política alagoana, ô Neumann. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa Mabac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Neumann. Bom dia, Frânio Vanderlei. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Oi! Bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão, a rádio do ouvinte que quer ouvir tudo, para saber de tudo, sem subterfúgios, sem conversa mole, sem papo furado. Então vamos lá, vamos falar de juizecos, de chefetes de polícia. E do fácio. Ah, também. O fácio. Também. Não usem o santo nome do fácio em vão. É. Pois é. O fácio, quer dizer fecho em italiano, era o símbolo do Partido Fascista. Isso. De Benito Mussolini. Todo mundo fala agora aqui. Tudo é fascista. Tudo é fascista. Qualquer coisa é fascista. Bom, em primeiro lugar, falta um mínimo de conhecimento histórico ao coronelzão Renan Calheiros, coronel no pior sentido da palavra, coronel de Murici, quando usa a palavra fascista. Me deu vontade de mandar um dicionário pro Renan, se é que ele sabe abrir um e folhear e procurar um verbete. Fascista é quem seguia o Mussolini, que era um socialista, né? É um partido que nasceu do socialismo de esquerda e virou um partido de direita e exerceu a mais eficiente administrativamente, uma coisa que contraria a Itália, né? E mais brutal dos regimes que passou pela Itália desde que ela foi unificada. Essa palavra inapropriada que o Renan utiliza para classificar a Polícia Federal, que estava cumprindo uma missão da lei, de um Estado democrático de direito, que o senhor Renan Calheiros, não por ser presidente do Senado, mas por ser senador, tinha de respeitar, como tem que respeitar o dicionário, para falar as palavras certas, que ele não sabe, porque ele é um analfabeto funcional. Ah, Renan, você fala besteira sobre os outros. Por exemplo, chamou o Valisney de Souza Oliveira de juizeco. Não se dirige a um juiz dessa forma. O Renan se dirige ao juiz Valisney de juizeco, em primeiro lugar, porque ele tem o Temer na mão, por causa da votação do teto dos gastos no Senado, que precisa ser feita esse ano e depende dele. Esse é um problema do Temer, não é um problema nosso. O problema nosso é o Temer ser um pusilânime, um molenga, um covardão. Se ele tivesse o mínimo de hombridade, ele não teria permitido que o Renan Calheiros, mesmo ele estando nas mãos do Renan Calheiros, chamasse o seu ministro de chefete de polícia. Se Alexandre de Moraes for mesmo chefete de polícia, ele não merece ficar mais nem um minuto no Ministério. Eu não tenho a menor simpatia pelo Alexandre de Moraes, nunca o apoiei aqui. Agora, não pode um ministro da Justiça ser chamado de chefete de polícia pelo presidente do Senado e o presidente da República se comportar naquela clássica imagem da política nordestina que ele conhece tão bem, como quadro de Cristo em prostíbulo, que a tudo assiste e nada fala. É o comportamento do Temer nesse episódio do Senado. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar aqui pela enésima vez esse costume instalado por Lula e por Dilma de chamar de entrevista coletiva manifestações diante de repórteres, shows diante de repórteres, que era o que a Dilma fazia, o que o Lula continua fazendo e que, aliás, quando eu falar da Dilma, eu também acrescento aqui, requiescat in pace, descanse em paz, filha. Não vai ficar na rua se expondo à violência, vai pra casa, fica em casa, vê essa série da Globo aí, antes tarde do que nunca, sei lá. Nada será como antes. É a série. Porra, dessa vez o nosso Afrânio aí nem botou o Muttley. Cadê o Muttley? O Muttley deve assistir. Bom, em primeiro lugar, não é entrevista coletiva, tá? Entrevista coletiva é uma reunião de repórteres pedindo esclarecimentos a um homem público, ou a um empresário, ou a um artista, ou a um jogador de futebol. Entrevista e repórter pergunta, pergunta, né? Pergunta e resposta. O entrevistado responde.
São atos, são manifestos, são comícios, são falas do trono, são tudo o que você quiser, menos uma entrevista coletiva. Agora, quem é Renan Calheiros para ficar convocando atos, fazendo discursos e esperneios? Ricardo Noblat diz no Globo, aliás, no blog, que ele está esperneando porque são 6 processos nas costas e está chegando a hora dele. Sim, e o que é que nós temos com isso? Bom, se eu tivesse na entrevista coletiva, eu só teria feito uma pergunta para ele. Qual é o artigo da Constituição? Qual é a lei? Qual é o dispositivo do regimento do Senado que permite que uma tal polícia legislativa, que nem existe dentro da Constituição, possa fazer tarefas contra a justiça, tentar levantar oitivas de telefonemas autorizados pelo juiz. Aliás, eu até sugiro ao Valisney que assuma esse juiz eco, porque o juiz tem sido o eco da sociedade, o que o Senado não é mais faz tempo. Ao longo dessa manhã que nós passamos aqui, eu explicarei por quê. Agora, eu fiquei muito impressionado quando eu li no jornal a lista dos senhores senadores e um ministro do TCU. Então, eu quero que o Renan explique por que a Polícia Legislativa, que serve ao Senado, foi fazer varredura na casa de um ministro do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é realmente um órgão auxiliar, um órgão acessório do Poder Legislativo e não do Judiciário. Mas, quer dizer, na verdade, o que está acontecendo e que o juiz Valisney está pondo o dedo na ferida é a descoberta da utilização da Polícia Legislativa como se ela fosse um bando de cangaceiros, um magote de jagunços, sob as ordens dos jagunços. Eu queria lembrar que o Renan Calheiros surgiu para a política num conflito de pistoleiros em Murici, terra dele. Era a luta dos calheiros contra os Omena, ou seja, aqueles partidários do feroz Cabo Omena, da violenta Polícia Militar de Alagoas, o estado de origem de Calheiros. Calheiros, então, ele tem uma vida bastante paralela à vida de Virgulino Ferreira da Silva, que foi para o cangaço para vingar um massacre de sua família por um chefão local, um coronel, né? Nesse particular, o Renan interpreta o coronel moderno e o cangaceiro contemporâneo, né? E usa o Montesquieu. Eu escrevi um artigo que está no blog do Neumann, na Política do Estadão, cujo título é Montesquieu comanda o cangaço. E é isso aí, ele está usando o Montesquieu para defender a atuação de jagunço dos policiais da Polícia Legislativa. Para isso, ele não precisa xingar nem juiz, nem ministro, se aproveitando do fato de o presidente da República não ter coragem de enfrentar as coisas como devia e defender o ministro que está na posição certa e o diretor da Polícia Federal também está na posição certa. Porque eu vi que a AJUF, eu até ouvi a Alessandra lendo aqui a notícia, os juízes estão exigindo respeito ao seu colega. A posição da AJUF é digna, é respeitável, mas é uma posição de classe, de corporação. O juiz Valisney de Souza Oliveira merecia defesa dos ministros do Supremo. No entanto, o Gilmar Mendes, que aliás foi acusado no exercício do ministério no Supremo de ser um chefe de jagunço, como eu estou acusando aqui o Renan Calheiros, pelo Joaquim Barbosa, colega dele, e até hoje não respondeu. Até hoje o Gilmar Mendes não explicou por que ele se sentou durante mais de um ano sobre o absurdo, garantindo a absurda manutenção do financiamento por empresas da eleição, sendo que a empresa não é eleitora. Então, as pessoas precisam primeiro cuidar de evitar que o fogo chegue perto do seu rabo de palha. Antes, aliás, por falar em rabo de palha, você sabe quantos processos o Renan responde na Justiça? Só na Lava Jato que são 8 inquéritos, mas tem bem mais, né? É isso? 8 ou 9 inquéritos? 9. 9? 9. 9 inquéritos. 3 vezes 3.
Fora aquele lá de 2000 e... Não, acho que inclui. 2009. Inclui aquele lá da do filha? boi voador. Do boi voador? É, o boi voador da filha. Então eu quero exigir, eu quero dizer o seguinte, tá na hora do povo voltar pra rua. Eu não vou convocar ninguém pra ir pra rua. Mas eu quero dizer aos senhores que fazem, que mobilizam pessoas para as ruas, que a defesa dos juízes, dos agentes federais, a Polícia Federal não é fascista, a polícia tem todos os defeitos. Aliás, tem uma grande virtude, é toda quebrada, toda dividida e por isso presta um grande serviço republicano há algum tempo no Brasil, né? Então, está na hora de voltar para a rua para recolocar o presidente do Senado na sua posição de presidente do Senado enquanto não responde aos inquéritos que já devia estar respondendo. E não na posição de chefe de bando. Só para fechar, já que você falou dos fascistas, de onde que vem as leis trabalhistas? As leis trabalhistas vêm da Carta del Lavoro. Então. É a Carta do Trabalho de Mussolini. Esse citado chefe fascista. Daí eles só usam quando interessa, então. Exatamente. Não é isso? Não, eu só estou querendo o seguinte. Eu só dou direito do Renan falar de qualquer pessoa, inclusive de mim, na hora que ela aparecer com o artigo da Constituição, a lei e o dispositivo do regimento do Senado, que diz explicitamente que a Polícia Legislativa pode fazer contra-espionagem, retirar grampo autorizado pela Justiça, que aliás não encontrou. Não encontrou. Aliás, tem isso também. Não encontrou. E aí? Bom, daqui a pouco a gente vai voltar. Vamos falar de um amigo de ferro, irmão camarada? Daqui a pouco, é isso? Vamos sim. Vamos falar do amigo do Roberto. Já. É de onde essa emissora? É de São Paulo, é Rádio Estadão, 92.9. Ah, tá bom. Tá bom mesmo, é boa mesmo. Essa emissora é boa, viu?